Olá pessoal, hoje dando continuidade aos assuntos que estão sendo vistos aqui na disciplina de Materiais de Construção 1, hoje vamos falar sobre agregados. Agregados é um material granular, sem forma e volume definidos, relativamente inertes. Durante muito tempo, nos primeiros estudos dos materiais, era assim considerado, era um material inerte. Entretanto, com o passar do tempo foram sendo verificados que alguns agregados que poderiam ser utilizados na composição de argamassas e concretos poderiam sofrer algumas reações com os compostos cimento, e o que era pior, algumas dessas reações poderiam ser reações danosas, e aí esse conceito de material inerte não é mais assim tratado. Então, em alguns casos, realmente ele é um material inerte, sem contribuir muito ali com reações com os compostos dos aglomerantes, certo? Mas existem alguns casos, algumas exceções que merece avaliação. Dimensões, esses agregados de dimensões e propriedades adequadas para as obras de engenharia. Os agregados estão presentes nas mais diversas obras de engenharia civil aí, como a gente encontra. É possível encontrar agregados na utilização de correção de solos, em obras de geotecnia, em obras de pavimentação, na composição dos concretos asfaltos, na correção de várias misturas, ou como base para misturas de rodovias, ferrovias e por aí vai. Para a gente aqui em materiais de construção, a maior utilização desses agregados é na composição das argamassas e concretos, e aí ele tem um grande destaque, tendo em vista que na composição das argamassas ele representa ali quase que 75% das argamassas, compondo essas argamassas com agregado miúdo, basicamente. E na produção de concretos, essa composição aí ela pode chegar de 60% a 80% da mistura de concreto. Lembrando que no caso do concreto é comum a utilização na forma tanto de agregado miúdo como de agregado graúdo para constituir esse material. Principais funções das argamassas e concretos: diminuir a retração, tendo em vista que se utilizasse um material aglomerante puro, principalmente nas misturas cimentícias, o risco de retração é muito grande, e aí muitas das vezes eu uso o agregado de certa forma para tentar minimizar esses riscos de retração, tendo em vista que esse material ele dissipa ali as tensões que surgem nessas composições durante o processo de secagem e hidratação do cimento. Redução de custo, geralmente esses agregados é o elo mais em conta, mais econômico aí na composição de argamassas e concretos, e aí muitas das vezes a utilização desse agregado ele visa de certa forma atender às condições técnicas exigidas pela maioria dos projetos com o menor custo possível, desde que atenda esses critérios técnicos aí. Proporcionar uma trabalhabilidade adequada, esse agregado também tem uma parcela importante de ser feito, tendo em vista que esse material ele precisa ser aplicado com boa produtividade, com boa condição de acabamento, e aí o estudo dos agregados também vem ajudar nesse processo. Aumentar a resistência ao desgaste, aumentar a dureza das superfícies produzidas com essas misturas, do concreto e das argamassas. Em algumas situações o projeto exige isso, e até às vezes a gente tem a necessidade de encontrar agregados com maiores características de dureza para poder ser utilizada nessas condições. Então aí está alguma dessas principais funções aí da utilização desses agregados na composição desses materiais de construção. Algumas classificações para os agregados. Quanto à origem, esses agregados tradicionalmente foram classificados em naturais e artificiais. Os naturais, aqueles que são encontrados diretamente na natureza e não têm a necessidade de um processamento industrial ali bem sofisticado, que altere sua composição química ou que altere suas características. E o artificial, geralmente aqueles que são produzidos sob essas condições de uma indústria, alterando ou formulando composições diferentes, com características químicas e físicas dimensionadas de acordo com o interesse da utilização desse material. Exemplos de agregados naturais, nós temos areia lavada de rio, o seixo rolado de rio, também cascalhos ou materiais com essas características. E artificiais a gente tem exemplos como a argila expandida, um agregado leve que é usado para produzir
pode ser utilizado para produzir concretos e até argamassas. A vermiculita também, algumas areias artificiais e alguns rejeitos industriais também podem ser utilizados como agregados. Nos últimos tempos, a gente tem verificado a introdução nesse tipo de classificação também dos agregados reciclados, tendo em vista que está bastante comum a utilização desses materiais cada vez mais. Então, por exemplo, o próprio entulho de obra gerado no processo, como resíduo no processo de execução das obras de engenharia, eles podem passar por um processo de reciclagem, como trituração, peneiramento e adequação da granometria, e pode ser utilizado como materiais de construção. Esses agregados reciclados, de certa forma, eles estariam aí, talvez, em alguns tipos, até presente aí na classe de agregados artificiais. Temos ainda uma classificação quanto à massa específica do material, tendo em vista que o agregado ele tem uma importante contribuição na massa específica dos produtos das argamassas dos concretos finais. Eles podem ser classificados em leves, normais e pesados, leves com a massa específica menor do que 2.000 kg por metro cubo. Exemplo aí de agregados leves, nós temos a pedra pómez, a argila expandida e vermiculita. As maiores aplicações quando se deseja reduzir o peso ou promover isolamento térmico e acústico de alguns elementos como paredes, revestimentos e por aí vai. Estruturas de concreto e assim sucessivamente. Agregados com massa específica normais, a maioria dos agregados comuns aí usados na produção de argamassa e concreto, ele tem uma massa específica entre 2.000 e 3.000 kg por metro cubo. Como exemplo, nós temos as areias comuns aí, areias lavadas, seixo, brita, agregado britado aí de rocha. São materiais que se encaixam dentro com massa específica nessa faixa. O uso de aplicação normal aí, né, na maioria dos concretos e argamassas de uso corrente aí nas obras de engenharia. Temos ainda os pesados, com a massa específica acima de 3.000 kg por metro cúbico, geralmente agregados formados por barita, magnetita, limonita, hematita. Tem a característica aí, nesse caso, de ser agregados que têm a presença do ferro na sua estrutura, e daí a massa específica ser bastante elevada, ser acima de 3.000 kg por metro cúbico. Maiores aplicações desses concretos para execução de blindagem nuclear, execução de usinas nuclear ou então para fazer encapsulamento aí de proteção de lixos atômicos e por aí vai. Quanto à dimensão, a classificação coloca os agregados como agregado miúdo e agregado graúdo. O que é usado para limitar essas dimensões são peneiras com malhas especificadas pela ABNT. E aí, para definir o que seria um agregado miúdo, são agregados cujo grão passa pela peneira com abertura de malha 4,75 mm e fica retido na peneira com abertura de malha 0,15 mm. E o agregado graúdo, agregado cujos grãos passa pela peneira com abertura de malha 75 mm e fica retido na peneira com abertura de malha 4,75 mm. Vejam que um é o complemento da outra. Então, os agregados para concreto, de modo geral, eles estão ali concentrados na faixa de 75 mm até 0,15 mm, os agregados para produção de argamassas e concretos. Ambos em ensaios realizados de acordo com a NBR-NM 248, que é a norma de granometria para agregado. Outras denominações ainda: o filler, material que passa na peneira 0,15 mm, material que, segundo a norma NBR 9935, é o material que está logo ali abaixo da classificação de agregado miúdo, tendo em vista que o agregado miúdo vai até a 0,15 mm, a peneira 0,15 mm. A pedra de mão já está acima, né, do limite do agregado graúdo, material de dimensões entre 76 e 250 mm. Aí temos ainda o matacão, material com dimensões superiores a 250 mm, podendo ser chamado de blocos de rocha quando obtidos artificialmente. Pedrisco, mistura nas mais variadas proporções de pedra britada, de graduação 0, ali com a dimensão na faixa de 9,5 até 9,5 mm, com agregado miúdo artificial. Então, esse material também
está presente aí e bastante utilizado em algumas aplicações, principalmente produção de pré-moldados. De um modo geral, as etapas de produção de areia são várias, né, dependendo da onde se encontra a jazida de areia. Aqui na nossa região predomina a extração de areia do rio, tendo em vista aí a disponibilidade do material no Rio São Francisco, que margeia aqui a nossa cidade, a cidade onde a Univas está instalada, que é Juazeiro da Bahia. E, entretanto, a gente também tem alguns bancos de areia onde são feitas extrações, principalmente de areia fina para a produção de argamassa. De areia fina e areia média para a produção de argamassa. Já a areia lavada ou areia grossa, como é tratada aqui na região, ela vem da extração a partir da dragagem do Rio São Francisco. E aí passa por um processo mais especial. De um modo geral, as etapas para a obtenção dessa areia de rio são as que estão listadas aí, a extração propriamente dita, geralmente feita com um processo de dragagem, às vezes tem a necessidade de passar por um processo de peneiramento, não é o nosso caso, a areia extraída já tem uma distribuição de grãos que permite sua utilização sem ter a necessidade de passar por essa etapa de peneiramento e também nem ter a necessidade de passar pela etapa de lavagem, tendo em vista que aqui é um rio perene e não tem a formação de sedimentos que atrapalha a utilização dessas areias aí. Depois da extração, ele passa por um processo de estocagem e drenagem da água e secagem para poder, posterior, ser transportado para as obras, para ser utilizado na produção de argamassas e concretos. Aqui estão algumas imagens que ilustram o processo de extração dessa areia. Aqui está a dragagem do rio. Nesse processo é feita a sucção de areia e água, de bancos de areia que se formam aqui ao longo do rio. Na sequência, esse material é bombeado para alguns reservatórios, onde são acumuladas essas areias e feito o processo de drenagem. Na sequência, aqui tem uma imagem onde mostra a chegada dessa areia desses reservatórios, desses silos. Então, chega água e areia do processo de dragagem. Enquanto um silo está recebendo o material, o outro está sendo drenado e secado a areia. A secagem é feita ao ar livre. Aqui está um local onde a água é conduzida para fazer a drenagem da areia. E aqui está o outro silo onde a areia já foi drenada e está sendo seca ao ar e também já sendo fornecida para as obras. Aqui é a parte de baixo do silo, onde tem uma comporta, que onde o caminhão se encaixa aqui e entra, estaciona logo embaixo. Essa comporta abre, a areia cai na sua caçamba e vai para as obras. Com relação à obtenção de agregado britado, as etapas, de um modo geral, estão listadas aí na sequência. Aqui na região, o agregado britado que predomina para a produção de agregado graúdo, para a produção de concretos, e também nos últimos tempos tem se verificado a utilização da parte mais fina desse agregado, do processo de britagem do agregado graúdo, também para a produção de um pó de brita ou de uma areia artificial, que é utilizado também, tem sido utilizado também na produção de argamassas e concretos aqui na região. As etapas é a extração da rocha, propriamente dita, de um modo geral, muitas vezes feito com detonação de rocha, com explosivos. Depois vem a fragmentação desses blocos de rocha maior em pedaços menores, sendo utilizado muitas das vezes marteletes pneumáticos nessa etapa. Na sequência, esse material ele é transportado para um britador, onde ele vai ser fragmentado em tamanhos menores, compatíveis aí com os diâmetros máximos de britas utilizadas na produção de concretos. Depois passa por um processo de peneiramento para a classificação desses agregados, estocagem e depois o transporte para as obras. Aqui está imagens de uma jazida de exploração de agregado graúdo, britado para concretos e argamassas. Essa pedreira fica aqui na região de Petrolina. Aqui está imagens do britador, onde o material, depois de detonado, ele vem para ser triturado e reduzir seu tamanho. Aqui se utiliza um britador de mandíbula.
Ao sair desse triturador, o material ele segue por esteiras para um processo de peneiramento, onde é feita a classificação. Os agregados com maior dimensão que não passam nas peneiras de interesse ali para a classificação, ele retorna para o processo de trituração, e à medida que ele vai se encaixando nas peneiras, eles vão sendo armazenados no entorno do sistema aqui. Cada peneira dessa é ligada a uma peneira, onde cada pilha de agregado que se forma aqui nessas esteiras são frutos da classificação das dimensões desses agregados a partir das peneiras. Aqui está a imagem da peneira, ela é levemente inclinada, a brita, o material triturado cai aqui sobre ela, ela vai vibrar e os grãos vão sendo classificados a partir de cada abertura de peneira que está aqui disposta. O material que fica retido nessa primeira peneira, ele volta para ser triturado novamente, e à medida que ele vai se encaixando aqui nessas dimensões, na série de peneiras que está aqui, eles vão sendo classificados, vão sendo depositados em cada esteira para ser acumulado. Aqui está outra imagem. Aqui já é o transporte, né? O material armazenado nessas pilhas, eles vão sendo colocados nos caminhões basculantes, à medida que vão sendo solicitados pelas obras, e aí ele segue para ser utilizado. Aqui são exemplos de brita de dimensão máxima que são produzidos aqui na região, nessa pedreira, brita com 25 mm de dimensão máxima, brita com 19, brita 12.5 e a brita 9.5. A pedreira também gera o pedrisco, que é o material que passa na peneira 4.8 aqui, é a última peneira que é colocado, e aí esse material ele é misturado com agregado miúdo lavado, de areia lavada, e tem sido utilizado aqui na região para a produção de concretos, em algumas aplicações. O pessoal de pré-moldados também compra todo esse material para a produção de blocos, lajotas, trilhos pré-moldados para execução de lajes pré-moldadas, e assim vai. Aqui algumas propriedades dos agregados, né, em função, principalmente se aplica aos agregados britados. Em função da rocha de origem, a gente tem agregados com diferentes valores de resistência. A rocha que predomina aqui na região é uma rocha granítica, né? Então a gente tem aqui ideia de valores de resistência, onde se percebe que são agregados com uma boa resistência mecânica, uma boa resistência à compressão. Ok? Outras propriedades importantes, a forma, esses agregados eles podem ter forma angulosos e arredondados. Os angulosos são mais comuns nos agregados britados e os arredondados mais comuns nos agregados naturais, como a areia lavada, por exemplo, que foi exemplificada aqui. Então, ao longo do tempo, esse material vai tendo suas arestas mais arredondadas, seja por ação da água, por ação do vento, do intemperismo ali, né? E o agregado britado, esse daí, fruto do processo de obtenção, passa pela necessidade de detonação, de trituração, então ele tem suas arestas aí mais vivas. Ambos agregados angulosos e arredondados, eles ainda podem ser subdivididos em cúbicos ou esféricos. Os cúbicos mais comuns nos agregados britados e os esféricos mais comuns nos agregados naturais. Temos ainda os lamelares e os alongados. Essa imagem aqui, de certa forma, ela ajuda a entender melhor o que seriam esses alongados e os lamelares. Os cúbicos estão aqui, né? Os esféricos, o seixo, rolado, agregado natural aqui, e esse é um agregado britado. De preferência, os agregados para concreto nessa forma ou nessa forma. Agregados com essa característica de ser materiais alongados, onde nós temos aqui duas dimensões muito menor do que a terceira dimensão, veja como eles são bem alongados. E aqui nós temos os lamelares, onde a espessura desse agregado é muito menor do que as outras duas dimensões. Esses agregados, tanto alongados como lamelares, a gente identifica tanto nos agregados britados como nos agregados naturais. De preferência, como eu já falei, os agregados para a produção de concretos devem estar aqui dentro dessa região, dentro dessa forma, ou com as arestas todas da mesma ordem, ou mais arredondados, como é o caso do seixo.
essa forma eles vão ter sua importância para a trabalhabilidade, onde eu já falei ali, de preferência agregados cúbicos, com forma cúbica ou arredondada, e os alongados e os achatados, eles podem interferir negativamente ali no desempenho e na trabalhabilidade do material. Também no índice de vazios, onde eu tenho maior dificuldade de adensar, de compactar e tenho um maior grau de empacotamento para esse material. Okay? Até nas duas formas que são aceitadas, na cúbica e na esférica, a gente consegue identificar algumas interferências dessas formas. Geralmente agregados na forma mais cúbica, devido à presença das arestas, eu tenho maior dificuldade de mobilidade, provavelmente são agregados que precisam de um maior teor de argamassa durante a produção de concreto, para poder ter uma melhor condição de adensamento, de bombeamento e de acabamento durante a aplicação. Entretanto, são agregados que, do ponto de vista de resistência, pode se tornar mais interessante, mantendo mesmas condições de comparação aí com os agregados mais arredondados. Outra propriedade importante é a textura superficial. Os agregados eles podem ter uma textura lisa e uma textura áspera. A lisa também já é de se imaginar, mais comum aí nos agregados naturais, né, onde o tempo já se encarrega de promover um polimento ali da sua superfície. E aí ele, além de ter suas arestas mais arredondadas, ele tem também sua textura aí mais lisa. Já os agregados britados, eles têm uma textura mais áspera, como ilustra aqui a imagem. A importância da textura, nós temos a trabalhabilidade das argamassas e concretos, pode ser interferida, mais uma vez, agregados com a textura mais lisa, eles favorecem a trabalhabilidade do material, de argamassas e concretos, e agregados com a textura mais áspera, eles podem interferir, tendo necessidade de um maior teor de aglomerante para promover a trabalhabilidade dele. E, entretanto, com relação à aderência da pasta de cimento com esse agregado, com essa textura, a gente já tem um comportamento já mais favorecido para o caso de um agregado com a sua textura mais áspera, que favorece a ligação com esse agregado. Agregados mais lisos, a pasta de cimento teria maior dificuldade em se ligar ou ter uma aderência a essa superfície. Massa específica e massa unitária, outra propriedade importante, com grandes aplicações práticas aí para a utilização desses materiais em obra e principalmente na parte de quantificação desses materiais. Existe uma diferença entre massa específica e massa unitária. As duas usam a mesma equação, massa sobre volume, para se determinar a massa específica e a massa unitária. A diferença é no tipo de volume que é considerado na hora de se determinar essa massa específica ou massa unitária. A massa específica geralmente é a relação entre a massa do material e o volume real dos grãos, ou seja, é como se eu estivesse medindo cada volume de grão aqui e somando todos os volumes de grão e dividindo a massa por esse volume. Então, sem considerar os vazios que estão aqui entre cada um dos grãos. Então, a massa específica eu faço a determinação pela relação entre a massa e o volume real de cada grão, o volume dos grãos. Já a massa unitária é feita a relação entre massa dos grãos e o volume ocupado por esses grãos. Então, na maioria das vezes, eu uso um recipiente com volume conhecido, esse volume não muda, e aí eu vejo quanto de material que eu consigo colocar ali dentro, peso, e divido por esse volume ocupado. Só que nesse volume ocupado, além do volume de grãos, ainda tem um volume de vazios que estão entre esses grãos. Então, esse volume é um volume maior do que o volume real dos grãos. Então, nesse caso, eu tenho massa unitária. Já é de se imaginar que, como nesse caso aqui o volume é maior, então a massa unitária dos agregados eles têm a tendência a ser menor do que a massa específica do material. Na melhor das situações, digamos assim, onde o volume de vazios seja bem pequeno, onde eu consigo um grau de empacotamento muito bom, eu tenho a tendência dessa massa unitária aumentar um pouco, mas nunca vai ser igual aqui a minha massa específica, tendo em vista que ainda sempre vai ter alguns espaços vazios entre os grãos. Ok?
como eu falei, as duas utilizam a mesma fórmula, né? Massa sobre volume. A única coisa que diferencia é o volume que será considerado. No caso de massa unitária, é usado o volume total. Nesse volume total, além dos volumes das partículas, tem o volume de vazios entre essas partículas. Daí a ideia de que essa massa unitária sempre vai ser menor do que a massa específica. A norma usada para fazer a avaliação de massa específica de agregado é NM45, certo? Só mais um detalhe, aí aqui a norma, em função do tipo de agregado, utiliza um volume específico. Esse volume não muda e eu vejo a quantidade de material que eu consigo colocar dentro desse recipiente. Na sequência eu peso e divido pelo esse volume. A norma ainda coloca duas determinações, tendo em vista que era de se imaginar, a massa unitária ela é muito sensível à forma de preenchimento desse recipiente. Se o material for colocado em estado solto, e aí eu tenho uma massa unitária em estado solto. Se o material for colocado em estado compactado, eu tenho a minha massa unitária em estado compactado. Ok? Já a massa específica, eu preciso determinar o volume real dos grãos. Um dos métodos mais usados para fazer a determinação da massa específica em agregados para argamassas e concreto é o método do frasco de Chapman, onde eu utilizo o líquido para poder, que no caso é a água, para poder determinar esse volume de sólidos, o volume real dos grãos. Diante da dificuldade de, pelas dimensões, pelas formas que esses agregados têm, de determinar o volume real do material. Então, seria praticamente impossível de fazer isso. Então, uma das formas de se avaliar esse volume real é a partir da utilização de um recipiente com volume de água conhecido. O frasco de Chapman, ele foi desenvolvido para ser utilizado para determinação de massa específica de materiais com essas características, e aqui foi desenvolvido uma escala que permite com maior precisão estimar esse volume dos grãos. Aqui é colocado um líquido, no caso a água, com volume conhecido, no caso aqui é 200 ml. Depois é colocada uma amostra de agregado em estado seco aqui, 500 gramas de agregado em estado seco. Vai se deslocar esse líquido para a escala aqui onde eu vou fazer a leitura final, ou a leitura do volume final. Esse volume final ele é fruto do volume de água que eu coloquei inicialmente, que é os 200 ml, e do volume de sólido dos grãos dos agregados, no caso da areia, que eu coloquei aqui dentro. Aqui esse líquido vai se deslocar e, considerando que eu sei quanto de água que eu coloquei inicialmente, então só basta fazer a subtração do volume final pelo menos o volume de água, que é os 200 ml, eu teria aí o meu volume de líquidos ou de sólidos que está formando esse volume final. Então, aplico essa fórmula, massa sobre a leitura final, que é a soma do volume de água e de sólidos, menos a leitura de água, que é a leitura inicial. O volume de água, que é a leitura inicial. Daí eu consigo determinar a minha massa específica para agregados. Esse ensaio funciona muito bem com agregados miúdos, sem a presença de material muito fino ou de material poroso. E aí ele consegue, aqui no laboratório a gente tem feito alguns ensaios, mantendo ainda esse ensaio pela simplicidade e conseguindo valores bem precisos para agregados com essas características. Começa a complicar um pouco quando a gente usa agregados muito finos, com a presença de material silto e argiloso, ou materiais com certa porosidade. Nesse caso, o procedimento mais recomendado é o da nova norma de massa específica, que é a NBR-NM52, onde ela usa o método do piquenômetro. Esse método é mais preciso, entretanto é um método mais demorado, eu preciso de 24 horas no mínimo ali para poder executar o ensaio. Na aula do laboratório eu dou mais detalhes sobre esse ensaio. A importância da massa específica e da massa unitária, massa específica, cálculo do quantitativo de materiais e cálculo do índice de vazios, além de ser um parâmetro de caracterização do material, né? Para especificar o material ou para classificar o material. A massa unitária, conversão de traço de massa para volume, eu uso esse parâmetro para poder, diante da dificuldade em obra, eu não ter geralmente balança para estar fazendo a medição dos traços, então muitas das vezes eu faço a conversão desse traço de massa
para um traço em volume, para que eu possa utilizar um volume conhecido como bastante comum, como uma padiola, uma lata, um balde, um volume fixo aí conhecido. E aí eu uso a massa unitária para fazer essa conversão. E para o cálculo do índice de vazio, já que a equação usa dos dois parâmetros, massa específica e massa unitária. A massa unitária também é muito importante no estudo de inchamento, que a gente vai ver já já, tendo em vista que a umidade interfere no volume total dos sólidos, né, considerando aí o volume de vazios que fica entre esses sólidos e o volume das partículas que compõem aí os agregados de um modo geral. E aí essa massa unitária também é importante nesse estudo. Exemplos aqui de referências de massa específica e massa unitária para os agregados comuns usados no dia a dia nas obras, na produção de argamassa de concreto. Nós temos a massa específica na faixa de 2.600 gramas, 2,6 gramas por centímetros cúbicos, e a massa unitária na faixa de 1,4 gramas por centímetros cúbicos. Outro parâmetro importante é a umidade, né? Eu preciso determinar essa umidade durante a utilização desses agregados, na maioria das vezes. E aí preciso verificar se o agregado ele se encontra, né, completamente seco ou com um certo teor de umidade, uma certa presença de umidade. Essa umidade ela pode ser uma umidade absorvida, né, presente apenas na porosidade dos grãos, ou pode ser uma umidade livre. Ele pode ter uma película de água em excesso aqui, e aí eu também preciso saber dessas informações. Agregados muito leves, muito porosos, principalmente agregados reciclados ou vermiculita, argila expandida, eu tenho que me preocupar bastante com essa questão da porosidade, que é bastante considerável, e com a água absorvida nesse agregado, que pode interferir durante o manuseio. Em agregados em gerais, aí, usados na produção de argamassas e concretos, muitas das vezes a porosidade é baixa, e o que predomina muitas das vezes nesses estudos ou nessas análises é a importância de identificar qual é esse teor de água livre aqui nesse agregado, tendo em vista que ele pode estar interferindo ali nas condições de trabalhabilidade do material e nas condições de resistência provocadas por um excesso de água, aumentando a relação água-cimento. Métodos de determinação da umidade, temos a secagem em estufa, onde é pesada uma determinada quantidade de agregado úmido, é colocado para secar ali durante 24 horas, na temperatura de 105 a 110 graus. Após 24 horas de constância de massa, pesar esse material, sendo determinada a massa seca, e aí é verificado a quantidade de água presente no agregado, e esse valor é dado em termos de teor de umidade, que é a relação entre a quantidade de água e a massa de agregado seco, multiplicado por 100. Temos ainda a secagem ao fogo, utilizando uma frigideira, método prático, bastante utilizado, com a vantagem de ser direto e eu poder ter uma avaliação da umidade de forma mais imediata ali, em poucos instantes, diferente do método da estufa, que eu tenho que deixar ali por aproximadamente 24 horas. Sem contar que o aparelho utilizado é uma frigideira simples aí, esse utensílio doméstico, eu já consigo ter uma boa avaliação da umidade. É um método de campo bastante utilizado. E ainda tem um método também bastante direto e rápido de determinação da umidade, que é o método com aparelho com o SPID. É um método também de campo bastante utilizado. O teor de umidade, muitas das vezes busca-se avaliar essa água livre presente no agregado. Como eu já falei, a relação entre massa úmida do agregado menos a massa seca em relação à massa seca. Isso é o que se chama de umidade livre. Outra fórmula muito utilizada é essa, onde se expressa a massa seca em função da massa úmida, sabendo isso aqui o teor de umidade. Essa fórmula, ela deriva dessa daqui, né? Só está colocada nos modos mais práticos, onde muitas das vezes na prática, na hora de fazer ajuste de traço, correção de traço, se utiliza muito a fórmula nessa configuração. Mas as duas, uma deriva da outra aí.
A importância da determinação da umidade, eu elenco aqui 3 casos, a correção de água de amassamento de concreto e argamassa. Ora, se meu agregado já tem um certo teor de umidade, eu tenho que saber quanto de água que tem lá para poder fazer essa correção dessa água de amassamento. Correção da massa de agregado, principalmente na situação do agregado, ele vai ser pesado, por exemplo, nas usinas de concretagem, de produção de concreto. O material, eu preciso determinar quanto de água que tem ali no meu agregado, muitas das vezes é especificado um agregado seco. Só que em obra, durante o armazenamento, muitas vezes esse material já chega úmido ou choveu e o material está úmido. E aí eu tenho que avaliar quanto de umidade que tem nele para poder corrigir a massa de agregado que vai ser colocada para atender o traço. E na determinação do enxamento, onde a gente vai ver já que essa água presente interfere na massa unitária do agregado, como eu já falei, e interfere na determinação do volume aparente do material, certo? Principalmente do agregado miúdo. Já a absorção ensaio realizado na condição saturado seco superficialmente. Muitas das vezes eu quero saber quanto de água que meu agregado absorve, e aí eu preciso encontrar esse estado, o agregado saturado seco superficialmente. A forma é bem parecida com a de umidade livre, só que nesse caso é uma umidade absorvida, né, dentro da superfície, dentro da porosidade do agregado. A equação é dada pela massa de água absorvida menos a massa seca de agregado dividido pela massa seca, vezes 100, isso aí é o teor de absorção de água em valores percentuais. A importância também, correção da quantidade de água de amassamento, tendo em vista que se meu agregado tiver uma absorção alta, muitas das vezes eu tenho que colocar uma água em excesso para promover a absorção desse material, e o restante de água que sobe seja a água necessária para promover a hidratação do aglomerante e para promover a trabalhabilidade exigida. Outra situação é a correção da massa de agregado. Na situação em que, por exemplo, o agregado ele já foi colocado em contato com a água, absorveu bastante água, enquanto na situação de seco, saturado seco superficialmente, eu preciso agora ver qual é a massa dele nessa condição para poder corrigir durante a pesagem dos materiais. Ok? Então, nesses 2 casos aí, eu preciso saber uma estimativa do teor de água absorvida, ou a capacidade de absorção do material. O inchamento, fenômeno da variação do volume aparente, provocado pela água livre, presente entre os grãos do agregado, que incide sobre sua massa unitária. A NBR 6467 é a norma de referência usada para se avaliar o fenômeno do inchamento. O inchamento ele é resultante da ação da tensão superficial da água e das forças capilares que atuam entre os grãos do agregado. Essas tensão superficial e essas forças que atuam entre os grãos, ele tende a manter um afastamento entre os grãos, ao mesmo tempo que fornece uma falsa coesão a esses grãos de agregado. E aí esses agregados eles permanecem unidos, entretanto com uma certa distância de afastamento entre os grãos, dependendo desse teor de umidade. Essa falsa coesão é o que faz com que a área úmida eu consiga moldar ela, fazer esculturas, e à medida que essa água vai secando, essa capacidade de moldar o material vai desaparecendo e o material desagrega, certo? Então, nessa condição, como eu já falei, muitas vezes em obra o agregado encontra-se úmido, e aí eu preciso saber nessas condições qual é a variação de volume aparente que ela sofre nessa condição de umidade. Então, para isso, eu preciso fazer o estudo de inchamento para estudar esse comportamento desse material, principalmente em obras de pequeno porte, onde muitas das vezes esses materiais são medidos em volume. Aqui está uma ideia de como é que se comporta esse material com certa umidade, né? Então, o inchamento provoca alterações do volume de vazios, no volume aparente, por isso que interfere na massa unitária, entre os grãos dos agregados, alterando a massa unitária dos materiais. Aqui é o material na condição seca, ele a mesma quantidade de material, ele vai preencher um certo volume. Ao colocar um certo teor de umidade do material, a história lá da tensão superficial da água, das pressões capilares que surgem entre os grãos, ele tende a promover um afastamento entre esses grãos, e daí alterar o seu volume de vazios. Por isso que ele incide diretamente na massa unitária do material. Então, o material ele tem uma massa unitária no estado seco e no estado úmido tem outra massa unitária.
Esse inchamento ele é influenciado pela granulometria do material e pelo teor de umidade, como era de se imaginar. Aqui estão curvas que avaliam esse processo de inchamento dos agregados. Percebe que as areias mais finas, quanto mais fino é o agregado, maior o efeito do inchamento. À medida que a areia vai ficando mais grossa, esse efeito de inchamento tende a diminuir, chegando ao ponto que os agregados graúdos eles não sofrem com o processo de inchamento, apenas os agregados miúdos. Ele também sofre a influência da umidade, então em função do teor de umidade presente no agregado, a curva de inchamento ele tem esse comportamento. Então ele começa de um valor de referência baixo ali, que seria a areia ou agregado miúdo seco. À medida que o teor de umidade vai aumentando, o inchamento vai aumentando, chegando a um valor máximo, onde a partir daí, mesmo aumentando a umidade, existe uma tendência desse inchamento diminuir seu efeito, chegando ao ponto que quando a areia está saturada, ele volta a ocupar o volume do material inicialmente seco. Por definição, o inchamento é a relação entre o volume úmido menos o volume seco, dividido pelo volume seco. Ok? Só lembrando uma coisa, esse volume úmido menos o volume seco não é volume de água. Muitas vezes os alunos se confundem ao perguntar qual é o volume de água presente no agregado e a relação se faz por volume úmido menos volume seco. Isso não corresponde, tendo em vista que aqui são volumes aparentes. Então, além de água que tem aqui nesse volume, eu tenho espaços vazios. Então, não é assim que se determina o volume de água presente no agregado. A estimativa do volume de água presente no agregado é feito pela relação entre massa úmida menos massa seca. Aí sim, na hora de se pesar o agregado úmido e subtrair o agregado seco, eu tenho exatamente a massa de água que tem presente ali no agregado, e com aí eu consigo, com a massa, com a densidade de água, eu consigo estimar o volume de água que está ali presente. Temos aí o coeficiente de inchamento. O coeficiente de inchamento é uma relação entre o volume úmido e o volume seco. Por definição, o coeficiente de inchamento nada mais é do que o inchamento mais 1. Por questões de laboratório, o ensaio de inchamento é feito com determinações de massa unitária, inicialmente no estado seco e para cada teor de umidade assim imposto. Então, diante disso, em questões de laboratório, na prática, essa equação aqui que é bastante utilizada para se calcular o coeficiente de inchamento ou inchamento em função das variações dos teores de umidade, certo? E aí ele correlaciona a massa unitária em estado seco, sem umidade, e a massa unitária para cada teor de umidade. E aí vai variando o meu coeficiente de inchamento. Eu vou ter um certo teor de umidade, onde esse inchamento é máximo, e outros valores de umidade, onde o inchamento eles tendem a ser diferentes desses valores de inchamento máximo. Já o coeficiente de vazios é a relação entre o volume de vazios e o volume total, sendo o volume de vazios a diferença entre o volume total e o volume real dos grãos, certo? Também aqui por questões de laboratório, para se determinar o coeficiente de vazios é muito fácil, só precisa saber qual é a massa unitária do agregado em estado seco e a massa específica do agregado em estado seco também. Aí a gente determina o coeficiente de vazios com essa equação. Granulometria é a proporção dos diferentes tamanhos de grãos em relação à massa total, expressa em porcentagem. Pode ser expressa pelo material acumulado que passa ou pela quantidade de material acumulada retida. A acumulada que passa é muito usado no estudo, na caracterização de agregados em solos. Em materiais de construção é mais comum apresentar essa distribuição a partir dos materiais acumulados retidos em cada peneira. Em abertura de peneira, especificado pela norma NBR-NM 248, que é a norma de granulometria para agregados. No estudo de granulometria são utilizadas peneiras com diferentes malhas, indo desde a 75 mm até a 0,15 mm, para avaliação de agregado graúdo e miúdo, como já foi falado. Essas peneiras são organizadas do tamanho maior para o tamanho menor, e na última que é colocado um fundo,
material tampado aqui, para poder acumular o material que passa na última peneira, no caso aqui de agregado miúdo, seria a 0,15. No ensaio de granometria são utilizadas as peneiras da série normal e da série intermediária. A série normal existe uma razão de 2, começando aqui na 0,15, vezes 2, 0,3, 0,6, 1,18 e por aí vai até 75 milímetros, que é o limite para agregado graúdo. Percebam que na faixa de agregado graúdo, devido ao espaçamento que tem entre as peneiras e a presença de diferentes tipos de grãos aqui, de uma grande faixa de grãos, entre essas peneiras, foi criada a série intermediária. Então, nos agregados graúdos, é comum a introdução dessa série intermediária. Na série, ao fazer qualquer ensaio de granometria de materiais, eu tenho que compor a série, ajustando ou colocando na sequência as peneiras da série normal e introduzindo as peneiras da série intermediária em cada local aqui, para fazer o ensaio mais completo. Do ensaio de granometria são tirados, além da curva granométrica dos grãos, que mostra ali a distribuição do tamanho dos grãos que compõem a minha amostra, ainda outros dois parâmetros, o módulo de finura e a dimensão máxima característica, que são utilizadas na especificação dos materiais e na classificação dos materiais também. O módulo de finura é o somatório das porcentagens retidas acumuladas na série, nas peneiras da série normal, dividido por 100. Então, na determinação do módulo de finura, eu vou verificar o que é que está retido acumulado em cada uma dessas peneiras da série normal, somar tudo e dividir por 100. Não vou considerar os da série intermediária. As que tiver da série intermediária eu desconsidero. Já na dimensão máxima característica é a abertura nominal em milímetro da peneira em que fica retida acumulada uma porcentagem igual ou imediatamente inferior a 5% da massa de agregado. Mais na frente vai ter um exemplo e aí eu vou ilustrar melhor bem o que seria isso. Então, de um modo geral, eu vou pegar a abertura da peneira, na qual eu tenho lá na coluna de percentagem retida acumulada, uma percentagem igual ou imediatamente inferior a 5% de material. Esse módulo de finura, durante muito tempo, foi utilizado na classificação das areias, nos agregados miúdos, né? Então, areias com módulo de finura acima de 3,9 era denominada de areia muito grossa, entre 3,3 e 3,9 entre grossa, 2,4 e 3,3 média, e menor do que 2,4 fina. Já a brita, durante muito tempo, foi usada a dimensão máxima característica na sua classificação, sendo a brita 0, brita com dimensão máxima característica entre 9,5 e 4,8, a brita 1 também muito comercial, entre 19 e 9,5, a brita 25 também muito usada na produção de concreto, entre 25 e 19, e por aí vai. Então, tinha-se muito essa classificação. Em algumas regiões, essa classificação em termos de brita 0, brita 1, brita 2 ainda existe, e em algumas outras regiões o que predomina é a especificação pela dimensão máxima. Aqui na nossa região, por exemplo, é muito comum adquirir brita pela dimensão máxima. Então, existe a brita 19, a brita 25, a brita 9,5 e por aí vai. Alguns tipos de brita e alguns exemplos de aplicação, né? A brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, pó de brita, o pó de pedra e a brita graduada. Aí estão as definições e alguns exemplos de aplicação para cada um desses materiais. A nova norma, ela não classifica os agregados única e exclusivamente pelo módulo de finura, não trabalha com essa definição de areia grossa, média, fina, e aí ela estabeleceu para o agregado miúdo, na verdade, uma classificação em termos de zona, e aí ela coloca aqui a porcentagem em massa retida acumulada em cada uma dessas peneiras. No caso de agregado para concreto, deveria se localizar dentro dessas faixas que ela define como limite inferior e limite superior. No limite inferior, ela ainda classifica duas zonas, a zona utilizável e a zona ótima. No limite superior, da mesma forma, a zona ótima e a zona utilizável. Entende-se aqui que tipo de preferência um agregado para a produção de concreto, um agregado miúdo, ela deveria estar com suas percentagens retidas acumuladas no ensaio de granometria dentro dessas duas zonas. Na impossibilidade de se encontrar um agregado com essas características, é ainda aceitável aqui a zona utilizável, certo?
na zona utilizável. Para cada uma dessas zonas, além dos percentagens retidas acumuladas em cada uma das peneiras, como está aqui ilustrada, ainda tem uma ideia do módulo de finura de cada uma dessas zonas. Então, o módulo de finura da zona ótima seria entre 2,2 e 2,9, o módulo de finura da zona utilizável entre 1,5 na zona inferior, né? Utilizável inferior de 1,5 a 2,2 e na zona utilizável superior de 2,9 a 3,5. Aqui está duas areias que são utilizadas aqui na nossa região para a produção de concreto. Uma areia de Juremal, que é um riacho aqui da região, que fornece areia grossa, e o da areia do Rio São Francisco, que aqui está denominado de areia da draga. Perceba que com relação às zonas ótimas, a areia de Juremal está quase toda dentro aqui da zona ótima e completamente dentro da zona utilizável, que está aqui ilustrada por essa linha preta no gráfico. Já a areia da draga, a areia do Rio São Francisco, é uma areia que apenas parte dos agregados está dentro da zona utilizável, certo? Entretanto, a norma ela ainda fala que qualquer outro tipo de agregado pode ser utilizado desde que sejam feitos testes de dosagem, estudos de dosagem previamente e que ateste que esse material ele pode ser utilizado na produção de concretos. É o caso da nossa região. Essa areia é muito utilizada aqui, já foram feitos vários ensaios de dosagem, estudos de granometria e de dosagem de concreto, correlacionando granometria com a dosagem e verificando que esse material ele atende as condições mínimas necessárias para a produção de concretos. Esse material também é bastante utilizado na produção de argamassa. Essa norma, só um detalhe, ela fala de agregado para concreto e assim classifica os agregados para concreto e de preferência esteja dentro dessas zonas. Infelizmente não temos uma norma que especifica agregados para argamassa em termos de distribuição granulométrica. Essa classificação aqui de ótima, zona, superior, inferior e tal, de utilizável, não se aplica para argamassa. No caso de agregado graúdo, a classificação da norma também é em faixas, né, em porcentagem retida acumulada para cada uma das peneiras, e aí ela fala na composição, aqui nas faixas de composição, e especifica em termos das dimensões máximas características do agregado. Deve estar dentro dessa faixa, dentro desse intervalo, dentro desse outro intervalo. Apesar que na prática ainda é muito comum você comprar agregados pela sua dimensão máxima aqui na região. Como eu já falei, Brito 9.5, 12.5, 19 e a 25 são as mais comuns. Aqui está um exemplo de ensaio de granometria. Inicialmente a gente coloca as peneiras utilizadas no ensaio aqui pela sua abertura em milímetro. Então, todas as peneiras atendendo aqui a série normal e, no caso da necessidade da introdução de peneiras intermediárias, por exemplo, aqui é um agregado miúdo que está sendo avaliado. Como se identificou a presença de agregados, no caso era uma areia com dimensões maiores, então foi introduzida aqui ainda a peneira com 12,5 milímetros, 9,5, logo na sequência vem uma peneira intermediária, entre 9,5 e 4,75 tem a 6,3, que é uma peneira intermediária, e abaixo de 4,75 são todas peneiras da série normal. Depois depois do ensaio, coloca-se a amostra aqui em cima, né, e é levado para um peneiramento, um agitador de peneira, onde ele vai ficar um tempo lá agitando, até que o material vai sendo classificado em cada uma dessas peneiras. Aqui está que foi retido de massa das frações que compõem o agregado em cada peneira. No total aqui, se a gente somar isso, a gente tem a massa de material que foi usado no ensaio. Aqui eu tenho a percentagem retida. Essa percentagem retida nada mais é do que a divisão da massa acumulada em cada peneira pela massa total usada durante o ensaio. E aí eu preencho, certo? Cada percentagem retida. E por último, a percentagem retida acumulada, que é a coluna onde eu faço todas as determinações dos parâmetros de módulo de finura e dimensão máxima característica. O que seria essa percentagem retida acumulada? Então, eu repito aqui o primeiro e aí eu somo com a percentagem retida logo abaixo. Então,
0 aqui mais 1,24, tem 1,24, eu vou somar esse 1,24 com a que está percentagem retida logo abaixo, com 0,51, que vai estar aqui 1,76, depois eu somo com 0,32, que vai dar aqui, e assim eu vou até o final. Perceba, se eu somar todos aqui na coluna de percentagem retida, o total tem que dar 100%, e à medida que eu vou acumulando aqui também o fundo aqui, que é a última, digamos assim, dos recipientes que eu coloco logo abaixo das peneiras, ele vai ter que dar 100% também. Daqui eu consigo o que seria o meu módulo de finura, a soma das percentagens retidas acumuladas, dividido por 100, tirando aqui a peneira da série intermediária. Então aqui é série intermediária, aqui também 12,5 é série intermediária, só que deu 0. Então eu vou somar 1,24 mais 2,07 mais esse, e dividir por 100. Ok? Então nessa soma e divisão por 100, eu tenho o que se chama de módulo de finura. Já a dimensão máxima característica, eu considero as aberturas das peneiras, tanto da série normal como intermediária. Eu posso usar. Pela definição, eu vou ver aqui qual é o que é igual na série ou na coluna de percentagem retida acumulada, qual é igual ou imediatamente inferior a 5%. No nosso caso aqui, a dimensão máxima característica desse agregado miúdo é 4,75. 4,75, tendo em vista que 2,07 é o que é ligeiramente inferior a 5%. Aqui temos um exemplo de um agregado graúdo. Perceba, está aqui as peneiras, toda a série foi colocada, toda a série, certo? Para se fazer um ensaio. Mesmo na situação onde, tipo, o laboratorista ele faça um ensaio e as peneiras que vão dar 0, como é o caso daqui, ele não apresente lá, na hora de fazer as contas, os cálculos das percentagens retidas e percentagem retida acumulada, eu tenho que compor aqui a coluna das peneiras com todas as minhas peneiras, que compõem a série, tanto normal como intermediária. Perceba o fundo, primeira peneira da série normal, acima da 4,75. Tem uma peneira intermediária, série normal, série intermediária, série normal, série intermediária e série intermediária, série normal. Então, componho toda a série aqui, coloco a minha amostra, que no caso aqui foi 10 quilos de material, coloco logo aqui acima da peneira 38 milímetros, levo com um agitador de peneira e aí o material vai sendo classificado em cada abertura dessa. Percebam, nessa faixa de agregado miúdo aqui foi 0, não tinha nada de material, entretanto o material ainda tinha um pouco de pó aqui de brita. Calculo a percentagem retida da mesma forma do exemplo anterior, vou pegar cada valor retido aqui nas peneiras dividido pelo total, multiplicado por 100 e vou colocando aqui. Depois eu calculo a acumulada, repito o primeiro, somo com o de baixo e assim vou fazendo. Dá 0 mais 9,97, 9,97 mais 55,69, coloco aqui, mais esse, coloco aqui e assim vai. Perceba a necessidade dessas aqui entrar na conta, né? Mesmo sendo 0, não teve nada retido, mas aí eu vou acumulando esse material e aí na hora de determinar o módulo de finura, esses valores aqui eles entram na conta. Por isso o módulo de finura de brita é ali acima de 5, 6, 7, 8. E se você não introduzir esses valores aqui, o valor do módulo de finura vai ficar próximo do que é comum para uma areia ou um agregado miúdo. Então, deve-se considerar toda a série nos cálculos aí dos parâmetros de granometria para agregado miúdo e para agregado graúdo. O módulo de finura, mais uma vez, eu vou identificar aqui o que é série intermediária e vou cortar, vou desconsiderar e vou somar todas as peneiras da série normal, a percentagem retida acumulada em cada uma das peneiras da série normal e dividir por 100. E a dimensão máxima característica, eu vou pegar a percentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5%. Nesse caso aqui, a única que me restou foi a peneira com a malha 25 milímetros. Então, a dimensão máxima característica aqui é essa de 25 milímetros.
tendo em vista que é ligeiramente inferior a 5%. Algumas substâncias nocivas que podem estar presentes no agregado, que podem interferir negativamente na produção de argamassas e concretos. Nós temos mica, gravetos, materiais carbonosos, materiais pulverulentos, materiais com dimensões menores que 0,075, que não é bem-vindo. Teor de cloretos, teor de sulfatos e alguns torrões de argila. As normas de agregado para concreto, ele traz inclusive valores, limites para esses materiais aí presentes na composição dos agregados, o que deve ser evitado. Outro fator importante a ser levado em conta é a reação àquele agregado. Como eu falei no início da aula, os agregados, for vendo que o agregado não é um material inerte e, principalmente, dependendo da sua composição, eu posso sofrer com algumas manifestações patológicas fruto da reação de alguns compostos do cimento com a composição desses agregados. Um desses comportamentos é a reação álcool-agregado conhecida, né? A reação que ocorre entre os álcools do cimento e a sílica reativa presente nos agregados. Os principais agregados reativos é opala, calcedônia, cristobalita, certas formas de quartzo, vidros silicosos sintéticos, calcários dolomíticos, argilosos. Então, nessa situação, tem que ter bastante cuidado, tendo em vista que essa reação pode provocar algumas reações deletérias. A reação álcool-agregado, como eu já falei, reação entre os álcools do cimento e a sílica ativa do agregado, principalmente sílica amorfa, compondo ali o agregado. É uma reação extremamente expansiva, provoca a deformação de peças de concreto ou o surgimento de fissuras de algumas trincas nas peças, o que de certa forma prejudica a resistência do material e o desempenho do ponto de vista de durabilidade, onde muitas das vezes essas fissuras que surgem na estrutura são portas de entrada para a ação de agentes mais agressivos, que podem vir a comprometer, por exemplo, a corrosão, que pode vir provocar, por exemplo, corrosão dessas armaduras e o dano ser até maior. Ok? Aqui estão algumas imagens de reação álcool-agregado que foi identificada nas bases, nos blocos de coroamento das fundações de alguns prédios residenciais lá em Recife. O que chama a atenção para a região ali, quando se for trabalhar na região, pela necessidade de se fazer uma análise mais precisa dos agregados quanto à possível reação álcool-agregado. Os principais casos de reação álcool-agregado foram relatados em obras de barragens, e esses casos aí de obras de edificações de edifícios foram, um dos primeiros casos registrados foram esses aqui de Recife. Então, no caso de obras especiais, de barragens, ou grande porte, ou em regiões onde já é conhecido que o agregado tem potencial reação com os álcools de cimento, então é interessante pedir ou solicitar uma caracterização com relação a essa possível reação. Na maioria das vezes, os cimentos mais indicados também para poder tentar minimizar esses efeitos da reação álcool-agregado são os cimentos pozzolânicos, complementando aí a informação dada lá na aula quando eu apresentei o cimento para vocês. Fatores que influenciam a reação: a quantidade total de álcools presente no cimento, né? A relação sódio-potássio, potássio-sódio presente no cimento, a reatividade do agregado, a ocorrência de sílica amorfa, o tipo de cimento, como eu já falei, os cimentos mais indicados para tentar minimizar isso são os cimentos pozzolânicos. A temperatura também pode acelerar o processo, e a presença de umidade. Para que ocorra a reação, existe a necessidade de ter esses fatores aí. E aqui está alguns valores especificados pela norma de agregado para concreto, que é a NBR 7211, com relação a alguns desses parâmetros: torrões de argila, materiais carbonosos, material fino ou material pulverulento, né, o que passa na peneira 0,075, e algumas impurezas orgânicas. Aqui estão os métodos normativos e os valores que devem ser atendidos, nesse caso aqui para agregado miúdo. E aqui está os teores de cloretos e sulfatos também permitidos ou especificados ali, no máximo, para os agregados. Em situações especiais também é interessante solicitar ensaios antes de produzir
concreto como agregado a ser utilizado. Aqui as normas e os ensaios para a caracterização desses materiais. E aqui também os mesmos parâmetros, agora só que para agregado graúdo. Tá aqui os limites, teores de cloreto, sulfatos e alguns ensaios especiais aqui para agregado graúdo, também recomendado pela NBR 7211. É isso, aqui tá as referências que eu usei durante a aula. Maiores dúvidas podem me procurar.